Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson Dev. Nesse vídeo nós iremos aprender a conectar nossa aplicação em Delphi ou qualquer aplicação em front-end que você tenha com o Google Sheets, né? O Google Sheets é uma ferramenta muito conhecida do próprio Google, né? Para a criação de planilhas. Então, nessas planilhas a gente acaba fazendo alguns cálculos internos ali. Então, é muito boa para planejamento, muito boa para contabilidade de repente, né? E nós iremos aprender a não só utilizar o Google Sheets, mas eu vou tentar te dar um posicionamento no quesito de você utilizar ele de repente como também um banco de dados. Obviamente que não é o mais usual, porque o objetivo da aplicação é para um outro propósito, mas é possível sim você utilizar o Google Sheets como um banco de dados, tá? Da qual ele vai estar listando as informações dessa lista, né? Ele pode também inserir novas informações, atualizar informações existentes e pode também excluir, né, os itens que fazem parte dessa lista. Então a gente consegue fazer essas 4 operações no Google Sheets sem nenhuma bronca, de forma muito tranquila, beleza? Nesse vídeo iremos utilizar também o N8N para fazer essa conexão, porque como todos sabem, o N8N é uma ferramenta muito interessante, muito tranquila para você conectar aplicações, APIs também, né? Todos esses serviços mais conhecidos do mercado, a nossa aplicação, não só porque utilizamos o Delphi, mas isso serve para qualquer tipo de aplicação feita em outras linguagens de programação, em outros front-ends. Então é uma plataforma muito completa para você ter todo esse ecossistema moderno na tua aplicação. Então é possível sim você modernizar o teu sistema em Delphi, e o N8N ajuda muito nesse processo, beleza? Você quer aprender de repente a criar um servidor N8N em produção? Quais são os serviços que você poderia contratar, os mais conhecidos, os mais baratos, o que eu tenho por minha experiência utilizado? Então se liga nesse vídeo, é um vídeo especial para de repente final desse ano, Natal. Então para você não perder esse vídeo super interessante, se inscreve nesse canal agora, deixa um like nesse vídeo, porque somente fazendo isso você vai ser lembrado quando esse vídeo sair, tá ok? Então vamos lá para o nosso vídeo, que tá bem interessante, beleza? Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson Dev. Inteligência artificial, automações é uma coisa muito bacana e eu sempre tento trazer esse conteúdo aqui para o canal. Mas é claro, durante o processo de aprendizagem vai surgir muitos obstáculos, né? Vai ter, em quesito técnico, você vai ter muito conteúdo em inglês, né? Então você vai estar na maior parte do tempo sozinho estudando essa estrutura de inteligência artificial, de automações e como fazer todas essas integrações com as suas aplicações, integrações com o Delphi. Então realmente, como desenvolvedor, realmente dá trabalho você estudar isso. Então você tem que ter muita dedicação para continuar no processo de aprendizagem, e você sabe muito bem que quando você conquistar aquele conhecimento que você quer, os teus horizontes vão estar os teus horizontes de conhecimento vão estar aumentando tanto que você vai ter mais vontade ainda de criar aplicações sensacionais. Então eu trago aqui um recado para você que de repente não quer passar por todo esse processo que realmente é difícil e desafiador no processo de aprendizagem. Nada mais interessante do que você ter um mentor ou ter um catálogo de mentores para inteligência artificial e também automações, pessoal. Então vou estar recomendando para vocês uma plataforma muito interessante, que eu sou parceiro. Estou recomendando essa plataforma para vocês porque eu também vou começar a estudar nessa plataforma para mim mesmo, porque eu, como desenvolvedor, eu vejo como obrigação eu sempre alavancar o conhecimento. Então vou estar mostrando para vocês agora um curso que eu vou estar iniciando agora, mostrando para vocês aqui o curso que eu vou estar iniciando. Ele está zerado, obviamente, mas eu vou estar iniciando esse curso aqui. Eu vou estar mostrando para vocês o curso que eu vou estar iniciando, e se você tiver interesse de também participar desse curso junto comigo, eu vou estar mostrando para vocês como é que faz para ter acesso a essa plataforma, beleza? Então, pessoal, vou estar mostrando aqui na minha tela para vocês, que é a plataforma Rocket City. Então você deve já ter ouvido falar dessa plataforma. É uma escola sensacional para te ensinar aqui inteligência artificial, automações e, claro, muitas outras linguagens de programação. Se de repente você quer aprender uma linguagem adicional além do Delphi, aqui você vai estar encontrando React Native, vai estar aprendendo desenvolvimento de back, Node.js. Então aqui é um mar de informações de tecnologia que você pode estar aprendendo, e obviamente com os melhores mentores aqui do mercado,
Beleza? Então esse aqui, pessoal, é o curso que eu vou estar iniciando particularmente para mim, tá? Então é IA para Devs. Então aqui desenvolva soluções inteligentes com IA, chatbots, RAG. Esse termo eu particularmente ainda não conheço. Olha só que bacana. Fine Tuning, eu acredito que Fine Tuning seria aqui você deixar o teu bot otimizado, tá? E muito mais, pessoal. Então a ideia aqui, acredito eu vou começar o curso ainda, mas a ideia aqui é você criar um bot, né, personalizado, e você definir os seus parâmetros para deixar ele personalizado. Então imagina que você quer funcionalidades da inteligência artificial além do que hoje ela já entrega. Imagina você de repente fazer alguma otimização, alguma instrução adicional na tua inteligência artificial e com que ela de repente possa criar uma aplicação em Delphi automática para você, entendeu? Uma aplicação automática em Delphi com inteligência artificial baseado nas instruções que você deu. De repente a tua empresa tem alguma particularidade e você pode colocar isso na inteligência artificial e ela pode criar uma aplicação muito interessante para você com Delphi, entendeu? Então esse curso aqui ele tem várias aulas, é um curso bem completo. Então só na introdução aqui são 17 aulas, né? Então tem desenvolvimento de chatbots, tem 32 aulas, otimizando, agentes de IA. Então ó, tem mais para baixo aqui, ó. Então pessoal, eu estou falando para vocês aqui da plataforma, tá? Que eu vou fazer um curso aqui novo aqui na plataforma, tá? Então se você tiver interesse de conhecer esse curso e demais cursos aqui da plataforma Rocket City, vai ter um link meu de afiliado, tá? É um link exclusivo que você vai ter enormes descontos aí, tá? E é interessante de falar porque esse link você não vai estar encontrando muito à solta por aí, tá? Porque o canal Jefferson Dev, ele tá fazendo parte do Rocket City Academy Influencer, né? Então é um programa da Rocket City que começou agora no meados de outubro para novembro, tá? Que é uma nova classe de influenciadores, criadores de conteúdo. Então o canal Jefferson Dev foi selecionado para fazer parte dessa galera sensacional. E eu estou falando da plataforma para vocês porque eu já conheci no passado, lá para meados de 2017, quando eu comecei a estudar um pouco de React Native e trouxe até para o canal comparando o React Native com Delphi. Se você voltar no canal vai ter um vídeo lá. E foi nesse período que o vídeo saiu, que foi quando eu comecei a estudar o React Native pelo Rocket City. Só que claro, era um conteúdo mais gratuito. Se você tivesse dúvida, você não teria tanto o suporte, que é o contrário dessa plataforma aqui, que é a nova plataforma deles, inclusive, que já lançou, inclusive, essa plataforma do Rocket City já lançou, é uma plataforma nova, pessoal. Então se você de repente conhecia a plataforma em anos, né, 2019, 2020, pode esquecer tudo que você conhecia dela, tá? Porque é uma plataforma nova, com novos conteúdos, com provavelmente novos tutores, tá? E é claro, aqui é uma parada totalmente séria, né? Se você tiver uma dúvida, você pergunta aqui que eles vão ter o enorme prazer de responder, porque eles entendem que a tua dúvida pode ser dúvida de outro desenvolvedor que também está começando, beleza, pessoal? Então se você quer aprender inteligência artificial, automação com a galera que entende do mercado, vai no meu link de afiliado lá, muito bacana, se inscreve, contrata aí o teu plano, que não só você vai estar contratando aí conhecimento para o teu nível, para o teu profissional, né, para o teu conhecimento profissional, como você vai estar concorrendo aí vários sorteios e descontos, você contratando aí o plano anual. Beleza, pessoal? Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Vou ficando por aqui, vou começar o meu curso de IA, tá? E eu quero ver você também fazendo esse curso. Depois eu mostro para vocês os progressos e muita coisa vai estar aparecendo no canal depois desse curso. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Recado dado. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu estou com o nosso N8N aberto aqui. O layout em si eu não vou estar explicando muito, porque já foram vários vídeos explicando como é que funciona. Então se você não conhece a ferramenta em si, volta aos vídeos anteriores e tenta pegar muita informação, porque já foi explicado muito sobre essa tela, tá? Mas não se preocupa não, tá? Não se preocupa que eu já estou planejando fazer um curso mais básico aqui, falando somente do N8N, todas as ferramentas, o que ele proporciona, tá? Para você que de repente tem o desejo de integrar e conhecer a ferramenta, porque é uma ferramenta gratuita, e você, caso deseje colocar essa ferramenta em produção, né, para que você possa contratar um servidor de repente aí
ou aqui no Brasil ou fora do Brasil, né? Colocar esse servidor em produção, assim você pode acessar de qualquer lugar e ele pode funcionar 24 horas para você. Então você quer aprender a não só aprender o N8N a utilizar ele, como também contratar um bom serviço de servidor. Quais são os melhores? Porque você sabe que existe muitos serviços hoje pelo mercado. Será que aqui no Brasil compensa pelo valor? Será que o valor lá fora de repente é mais interessante? Então todas essas informações de servidores e todas as informações em si, você vai estar encontrando aqui nesse canal, e eu vou estar lançando um vídeo aí em especial Natal, tá? Porque aí vai ficar interessante, vai ser um vídeo diferente, né? E você pode de repente mirar nessa ideia aí no próximo ano aí para os teus projetos, beleza? Bom pessoal, estamos aqui na nossa tela. E o que a gente vai fazer aqui? Inicialmente eu vou estar criando aqui um gatilho para que o meu fluxo inicie. Gatilhos, como todos sabem, é a forma que o N8N precisa setar, né? Que a gente precisa escolher a forma que nós definimos para que o fluxo ele inicie, né? Então existe várias formas de se iniciar um fluxo no N8N. Então essa forma aqui é a forma mais manual, né? É simplesmente nós clicarmos nesse botão aqui abaixo para executar esse fluxo, né? Então ele inicia automaticamente. Mas isso aqui é somente para teste, tá? Porque a ideia é que o fluxo seja iniciado quando a nossa aplicação tentar fazer a conexão com o nosso fluxo, beleza? Então, tendo definido aqui a forma que o nosso fluxo irá iniciar, o próximo passo aqui é colocar de repente já de cara o Node do Google Sheets, né? Então se eu colocar simplesmente o Google aqui, você vai perceber que o próprio N8N ele já tem toda uma arquitetura para o nosso Google, né? Então tem aqui o Google Ads, o Google Chat, o Google Docs. Se de repente vai entrar em outro vídeo aí para você criar documentos totalmente personalizados. Imagine você criar um relatório, né? Um relatório, não um relatório mais técnico, mas um relatório de repente mais descrito, né? Então você pode da tua aplicação gerar um documento de texto, alguma coisa nesse sentido. E você pode pegar, exportar todas essas informações para o Google Docs e ficar salvo de repente lá na nuvem para você, né? Então essa é uma das vantagens, né? Então temos aqui o nosso Google Docs, temos o Google Books. Eu particularmente nunca utilizei, acredito eu que seja para criação de e-books ou para adquirir books, né? O Google Drive ele é basicamente um armazenamento que você conhece, deve conhecer muito bem a ferramenta, né? Então você deve ter muitos documentos lá, imagens, né? Todo esse conteúdo. E você pode também, se desejar, criar uma aplicação que possa se comunicar com o Google Drive. E já tem vídeo aqui no canal, tá? Vai estar aparecendo aqui no card para você acompanhar, que é uma aplicação que nós criamos em Delphi e ele se comunica com o Google Drive. A gente faz uma ideia de backup, né? Pegar essa ideia de backup para que você possa de repente criar uma aplicação com agendamentos, né? Aí ele faz um backup periódico aí. Ele pode salvar as informações no Google Drive de modo tranquilo, beleza? Google Tasks é para agendamento de tarefas, né? Então eu particularmente nunca utilizei, de repente posso ter utilizado uma vez ou outra, mas é basicamente você agendar tarefas, né? Tem uma reunião, tem uma coisa para data tal, hora tal, então você utiliza aqui o Google Tasks, ele pode de repente agendar isso para você, né? O Google Sheets, o Google Slides e o Google Docs, eles vão funcionar de maneira semelhante. Entretanto, acredito eu que você vai precisar criar, né, uma chave de acesso, né, uma API Key, para ter acesso a eles, né? Então, eu vou até me certificar aqui durante a gravação do vídeo aqui junto com vocês, se eu já tenho uma chave definida ou não, beleza? Por último aqui, temos o Google Gemini, né, que é você utilizar a IA do Google, né? Então você pode utilizar aqui para diversas tarefas, né? Tanto geração de texto, geração de imagem, geração de vídeo também, né? Análise, né? De repente você já tem um conteúdo mais bruto e você quer analisar aquele conteúdo e definir um tipo de resposta depois da análise desse conteúdo. Então todas essas funcionalidades você pode encontrar aqui no Google Gemini, beleza? Nesse vídeo aqui, no caso, é Google Sheets, então vamos aqui em Google Sheets. Assim que a gente clica, né, em Google Sheets, ele vai te perguntar qual tipo de ação que você quer fazer aqui para esse caso. Então você pode fazer várias coisas. Você pode não só
fazer a leitura dos arquivos de Google Sheets, a leitura do conteúdo em si de um arquivo que já existe, como também você pode criar novos arquivos. Isso não impede que você crie novos arquivos ou deletar os arquivos existentes. Então todas essas ações você vai estar encontrando aqui. Então criar arquivos seria a primeira opção, mas temos também limpar o sheet, criar, né, uma planilha, deletar linhas, né, e colunas dessa planilha, capturar linhas, né, da planilha, atualizar. E também tem os gatilhos, né? Os gatilhos, o que é? Da mesma forma que a gente colocou um gatilho aqui para iniciar o nosso fluxo, a gente pode definir que o nosso fluxo se inicie caso ele opa, acabei fechando aqui. Caso ele inicie, né? Ou melhor, caso aqueles gatilhos do Google Sheets sejam acionados, né? Então, qual seriam esses gatilhos, né? Por exemplo, eu tenho aqui 3 gatilhos, que é quando uma linha é adicionada, quando uma linha é atualizada ou quando a linha ela é adicionada ou atualizada. Então vamos imaginar que eu tenho um fluxo aqui para enviar mensagens para o WhatsApp para os meus vendedores. E eu tenho uma planilha de clientes, né? Então quando o usuário se cadastra no meu site, o meu site ele inclui esse usuário novo nessa planilha e eu tenho aqui um fluxo que ele fica analisando se novas linhas são adicionadas nessa planilha. Então, assim que o meu cliente ele entra nessa planilha, esse gatilho daqui do N8N ele é acionado e essa informação de repente pode ser enviada para o meu vendedor. De repente já com uma hora, uma data e hora já pré-setada, né, para de repente uma reunião ou uma visita. Então você pode fazer isso com o Google Sheets, entendeu? Muitos usuários já entraram em contato comigo para perguntar sobre funcionalidades do Google Sheets, para justamente porque eles já possuíam um histórico, né, um conteúdo bruto no Google Sheets e queriam automatizar esse processo. Então com o N8N dá para fazer tranquilamente, beleza? Então vamos continuar, pessoal. No nosso caso, a gente quer obter a informação de uma planilha. A gente já tem, nesse caso aqui, a gente já teria um arquivo criado no Google Sheets e a gente quer extrair a informação desse Google Sheets, tá? Então, para esse vídeo não ficar longo demais, o que é que eu vou estar fazendo nesse vídeo aqui? Eu vou estar criando um arquivo no Google Sheets, um arquivo manual, tá? Eu vou estar colocando esse arquivo manual aqui no N8N, disponibilizando ele para acesso. E quando e a nossa aplicação em Delphi, o que ela vai fazer? Ela vai tentar extrair essa informação que ela já está disponibilizada aqui, beleza? Então a ideia é que a minha aplicação em Delphi tem acesso a essa informação da planilha, beleza? Então é claro, não vai dar para mostrar todas as funcionalidades dos eventos aqui dispostos do N8N para o Google Sheets, mas dá pra gente fazer uma pequena integração aqui e você com o teu tempo consegue fazer uma aplicação ainda maior utilizando muito dos eventos que estão disponibilizados aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui o Google Sheets, já está aqui no meu fluxo, né? Eu simplesmente posso conectar aqui, né? Deixa eu dar um duplo clique agora nele, porque agora eu já tenho aqui a minha credencial conectada, tá? Então não se preocupem que eu vou estar mostrando para vocês em um vídeo mais completo. Vai ter um curso básico de Google, né, para o N8N. Então nesse curso básico eu vou estar mostrando para vocês como cadastrar credencial, como conectar, né, como achar as informações lá no console do Google. Então não se preocupa, porque eu vou estar fazendo tudo do zero com vocês, tá? Esse vídeo eu vou tentar lançar ainda nesse mês de dezembro para ficar bem completo, tá? Então não se preocupa, não precisa ter ansiedade, porque esse vídeo vai sair. Beleza? Vai ser um curso completinho ali do Google, tá? De repente, porque é tão prático que de repente eu posso gravar tudo isso num vídeo só. Mas para não ficar cansativo, eu vou fazer os cortes, né? Para separar uma aplicação por cada aplicação e para ficar muito mais fácil para vocês entenderem. Beleza? Então eu já tenho aqui uma credencial conectada. O que seria uma credencial, Jefferson? Uma credencial as informações, né? De chave de API. O cliente ID, né, que são informações ali necessárias para você conectar aquela aplicação que está vinculada à tua conta do Google ao N8N. Então você precisa ter essas permissões e essas informações, essas credenciais é mais por segurança mesmo, para a Google ter certeza de que é você que está solicitando essas informações, esse uso da aplicação,
Beleza? Sabe quando você quer conectar algum serviço do Google a uma aplicação externa e ele pergunta se você permite que tal aplicação faça manipulação nos arquivos, coisa nesse sentido? Então é basicamente isso que funciona. Beleza? Então eu já estou com minha credencial conectada e agora eu vou aqui selecionar o documento. Como eu não tenho nenhuma planilha de fato criada, então eu vou criar junto com vocês. Então eu vou abrir aqui a minha conta do Google, o meu Google Sheets, tá? Vou criar aqui rápido uma informação aqui, uma planilha básica, tá? Vai ser uma planilha aqui de 2 campos, tá? Vou criar uma planilha em branco aqui. Tô aqui com a minha planilha criada. Uma coisa importante, pessoal, uma dica para vocês, tá? Se você for trabalhar com planilhas, que a primeira linha seja o título, o nome dos campos. Sabe quando você cria uma tabela nova no banco de dados e você precisa definir o nome dos campos? É justamente isso aqui também. Como o Google Sheets, uma planilha em si, ela não é de fato um banco de dados, então você precisa definir um nome. De fato não é um banco de dados, então você precisa definir um nome para os campos, entendeu? Então nesse caso aqui, o que é que você precisa fazer? É interessante você fazer o seguinte, ó. Coloca aqui o nome dos campos, beleza? Então vamos citar, vamos entender aqui que o nome desse campo seria nome do cliente, tá? Vamos colocar assim, nome cliente, beleza? Aqui vamos colocar data e aqui vamos colocar horário. Vamos pegar esse exemplo que eu dei para você, que seria o agendamento, né, de um cliente. O cliente entrou no teu site agora, ele se cadastrou no teu site, vamos imaginar que é um site de imobiliário, algo nesse sentido. Ou seja, um setor basicamente que necessita de um acompanhamento de um profissional, né? Então vamos imaginar que o cliente aqui, que o Jefferson, ele está interessado numa casa, né? Aí eu cliquei lá em se cadastrar e quando eu me cadastrei, de repente eu tive que no cadastro ali definir a data e horário de um primeiro agendamento, de um primeiro contato, beleza? Então aqui entraria o nome do cliente, aqui entraria a data e aqui entraria o horário, tá? Então tenta deixar dessa forma aqui, porque o que acontece quando você joga essa planilha no N8N, ele entende que a primeira linha é o nome dos campos. Então se você tiver um conteúdo bruto ali na primeira linha, ele vai capturar aquela informação e vai já setar como nome dos campos, então não vai ficar muito bacana. Então se você vai trabalhar com planilhas, tenta fazer dessa forma que eu estou sugerindo, porque você não vai ter dor de cabeça, beleza? Então tem aqui a data e horário. Eu vou somente formatar aqui esse campo de data para que a gente, quando for digitar aqui, ele já defina aqui como data, tá? Então vou clicar em formatar número, vou colocar como data, e aqui vai ser vou colocar no caso como hora, né? Então vai ser formatar número e hora, né? Beleza? Então tá formatado dessa forma, beleza? E aqui eu poderia já de cara colocar o nome do cliente. Mas vamos fazer uma coisa mais bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 telas no nosso Delphi. Uma tela ele entra aqui, ele vai ser um insert, né, da nossa aplicação, e vai ter uma outra tela para capturar a informação, beleza? Quem sabe depois a gente pega essa lista aqui e joga para o WhatsApp. Vamos imaginar o seguinte, que a gente teria um outro campo aqui, ó, chamado WhatsApp, tá? Aí vamos imaginar que o cliente se cadastrou no site, ele definiu ali o agendamento, esse agendamento chegou aqui, aí o nosso próprio fluxo, ele já envia uma mensagem para o próprio WhatsApp do usuário e ele já confirma, né? Fulano, a sua visita foi confirmada na data X, no horário X. Então fique no aguardo, vamos colocar assim, tá? Isso seria automático, tá, pessoal? Se de repente quer aprender aí a criar um servidor de WhatsApp para você, tá? Então eu estou criando, pessoal, uma plataforma, tá? Eu particularmente estou criando uma plataforma de WhatsApp, ainda está em desenvolvimento, ainda está em testes, só que se você quiser entrar na lista de espera, tem um valor especial para você. Então aqui abaixo vai ter um link, onde você vai estar preenchendo um formulário com todas as informações, onde você vai poder utilizar. Vai ser uma API, né? Uma API de WhatsApp que vai ser um valor totalmente diferente do mercado do Brasil, que é cobrado hoje. Vai ser um valor bem
bem tranquilo, vamos colocar assim, tá? Porque eu particularmente, pessoal, como desenvolvedor, eu já pesquisei muito serviço de WhatsApp, obviamente, tá? E o valor realmente é um pouco mais elevado. E não importa onde você procure, porque o valor sempre vai estar dentro do mesmo padrão. Só que eu como programador, eu aprendi a criar o meu próprio servidor de WhatsApp, tá? Então nesse servidor você vai poder enviar mensagens ilimitadas, imagem, vídeo, arquivo. Então, envios em massa se você quiser brincar com isso, tá? E o valor vai ser muito interessante. Se você tiver interesse em contratar esse serviço de WhatsApp, integrar nas tuas aplicações de maneira muito tranquila, ter um dashboard para gerenciar, de repente mais de um número, aqui abaixo desse vídeo vai ter um link aí super interessante para você entrar nessa lista de espera. Então, quando estiver pronto, ou quando estiver na versão beta ou alpha, né? Eu vou estar enviando uma mensagem para vocês falando do processo de uso, né? Como é que você vai cadastrar o seu número de repente, né? Para que você possa utilizar uma ferramenta super interessante, já utilizando aí ferramentas modernas, tá? E eu que vos falo, eu vou ser o cara que vou estar gerenciando isso, porque a plataforma é minha, pessoal. Então, se você tem interesse, aqui abaixo desse vídeo vai ter um link aí link de espera, né? Para você entrar em contato, ficar aí no aguardo para quando ela estiver pronta, eu vou estar enviando exclusivamente para você. Beleza? Vamos continuar. Beleza, então já estamos com a nossa planilha aberta. Vamos deixar esse campo aqui de WhatsApp para brincar um pouquinho com ele depois, beleza? Então eu vou estar abrindo aqui, pessoal, o meu WhatsApp, Então eu vou estar abrindo aqui, pessoal, o meu Delphi, tá? Então a gente vai estar criando uma aplicação do zero aqui. A gente até pode brincar com o FireMonkey nesse caso, mas vamos até fazer o FireMonkey. Vou abrir aqui o meu Delphi e a gente se encontra lá dentro. Beleza, pessoal, estamos com o nosso projeto aqui já criado, né? Estou aqui com um projeto chamado App Google Sheets. Deixa eu mostrar para vocês aqui. App Google Sheets, então tá aqui o meu projeto, tá? É um formulário bem simples, já salvei o projeto aqui. E vamos começar, né? Como eu falei para vocês, vamos brincar um pouquinho. Então eu vou criar aqui duas telas, tá? Eu até poderia colocar tudo no formulário só, tá? Separar ali por pena. Vamos deixar uma coisa bacana, tá? O projeto está em FireMonkey, pessoal. Então, como é que vai funcionar aqui? Vamos imaginar que seria um aplicativo de repente, né? Então eu poderia ajustar aqui a largura da tela para um 320 aqui, ó. Então vai ficar mais ou menos no formato para a gente ter uma certa ideia de como é que ficaria no celular, tá? Então aqui, como é que seria? Eu vou colocar aqui um edit, tá? Um edit, tá? Eu vou colocar aqui um label. Eu poderia colocar por aqui também, ó, label, tá? Então tá aqui o label. Vamos colocar aqui uma tela de cadastro, tá? Tela de cadastro. Na verdade, pessoal, vai ser uma tela de cadastro, mas vai ser bem simples, tá? A ideia aqui é fazer o seguinte, quando ele se cadastrar, aqui também vai ter um campinho de horário, tá? Eu não vou estar trabalhando muito no design, pessoal, porque design dá um trabalhinho, tá? Mas se você de repente quer ver esse projeto para frente, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, porque você vai estar acompanhando o desenvolvimento desse processo aqui, dessa aplicação aqui, porque eu acredito que você pode integrar isso aqui na tua aplicação e vai ficar uma coisa muito bacana, muito moderna. Beleza? Tá aqui. Agora eu deixa eu mudar o nome aqui desse carinha para colocar aqui nome, né? Tá? E aqui a diferença desse edit aqui é que eu não vou estar usando um edit, eu vou estar utilizando um combo, não, é um date, né? Date edit aqui, ó. Então, o bacana desse componente aqui é quando ele é aberto no mobile, né? Ele aparece a data, se não me engano, tá? Então é uma coisa muito bacana. No caso aqui vai ser seria a data do agendamento, vamos colocar assim, tá? Então se eu vou mudar aqui somente o nome dele, eu vou colocar data agendamento, beleza? E aqui vai ser ele mesmo, porque esse mesmo carinha, né, esse mesmo componente, ele tem uma propriedade para hora, né? Então deixa eu tirar, ficou tudo dentro do edit aqui, né? Beleza? Cadê aqui? Beleza? E aqui nesse carinha aqui, né, a gente vai procurar uma propriedade aqui que muda, né, da data para a hora, né? Então vamos ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, date, né? Então, daqui do date, não, aqui ele muda a hora. Eu quero que ele mude o formato.
Pessoal, tô vendo aqui, parece que nessa versão 12 foi um detalhe que de repente eu não notei, tá? Em versões anteriores do Delphi, a gente poderia fazer a alteração desse componente aqui para ter data e ter hora, tá? De repente, isso funcione no VCL. Aí você me confirma, tá? Comenta aqui abaixo, porque já teve situações que eu utilizei esse componente aqui e a gente podia fazer uma alteração aqui nas propriedades dele para ele entender data e entender hora, tá? Então é muito provável que isso tenha sido alterado, tá? Então você me confirma aqui nos comentários, beleza? No caso aqui já temos o componente aqui de hora. Eu vou estar somente setando aqui para ele mostrar também os segundos, tá? Então deixa eu mostrar aqui. Se bem que como é agendamento de hora, você não vai levar muito em consideração os segundos, né? Então primeiro deixa eu ver aqui, ó, formato, né? Então vai ser longo aqui, ó. Tá vendo? Então mostrou os segundos aqui para mim. Tá vendo só? Então, beleza. Agora eu só vou copiar aqui. Ah, não copiar não. Vou deletar, na verdade, né? Deletar esse carinha aqui. Subir aqui ele. E somente colocar aqui hora agendamento, né? Então vai ser aqui. Posso colocar por aqui mesmo. Hora agendamento, né? E aqui simplesmente colocar um botão. Colocar um botão aqui, ó. Perfeito. Então aqui eu posso aumentar aqui, né? Perfeito, tá aqui. Então eu só vou alterar somente o nome dele. Colocar agendar. Porque a ideia é a seguinte, né? A gente vai agendar aqui, tá? E quando esse carinha agendar aqui, ele vai lá pro nosso N8N. Pessoal, basicamente isso aqui. Ele vai fazer um insert lá. Ok? Então, nossa primeira tela foi criada aqui. Vamos fazer o seguinte. Essa aqui vai ser a nossa primeira tela, que tá aqui principal, né? Vamos criar uma nova tela somente para listar todos os agendamentos. Então aqui a gente tá fazendo duas operações aqui. A gente tá fazendo um insert e tá fazendo uma listagem, né? Então eu vou criar aqui uma nova tela, tá? Na verdade não é um frame, eu acabei tocando errado aqui. Não é um frame, é uma nova tela. Então eu vou aqui, né? Add new, multi-device form. E aqui HD form, né? Dou um OK aqui. Aí eu vou salvar somente essa tela. Save as. Vamos colocar listar agendamentos. É claro que nesse sentido aqui, se você vai criar exatamente o exemplo que eu dei, não faz muito sentido você o mesmo usuário agendar e ele ver os agendamentos. Até faz sentido de repente, né? Porque ele quer confirmar se de fato aquele agendamento tá lá. Mas vamos seguindo aqui. Então, colocar aqui, ó, 320 novamente, tá? E aqui eu posso simplesmente colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui um componente chamado o tab control. Não, na verdade não é o tab control, tá? É o tuba. Isso, tuba. O tuba é um componente muito bacana para você usar no Android, porque ele fica como essa barra aqui de cima, né? E aqui no meu formulário eu somente vou mudar a cor de fundo, tá? Vou aqui em preenchimento. Vou aqui mudar do None para Solid, tá? Então vai dar um destaque maior. Eu vou até fazer isso aqui no principal. Porque eu quero... ele já mudou já. Inclusive, os dois, né? Ele mudou os dois? Mudou os dois, olha só que interessante. Tá? Então salvei aqui. Vou somente renomear aqui o nome desse form para colocar listar agendamentos. Beleza? Perfeito, pessoal. Então estamos aqui. E aqui o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui nesse carinha, eu vou colocar um botão chamado Speed Button, tá? Speed Button. E nesse Speed Button, eu vou simplesmente alinhar ele aqui à esquerda. E vou mudar aqui o ícone dele, tá? Eu vou aqui aqui no Style Lookup, né? E aqui eu tenho vários estilos, né? Eu vou colocar aqui um arrow, né? Arrow left. Ele vai ficar assim, mais ou menos. Eu vou só regular aqui o tamanho dele, para que ele fique mais quadrado, tá? Então a ideia é a seguinte: quando ele tocar aqui, ele vai voltar, né? Óbvio. Beleza? E aqui vai ter um list view. Então se eu for aqui em list view, ó, list view,
Beleza? Tá aqui, já colocou a list view. E eu vou alinhar somente ao client aqui. Vou colocar aqui um modo de visualização que ele vá para baixo, né? Porque se eu colocar uma sombra aqui de repente vai ficar bacana. E agora como é que eu quero exibir essa lista, né? Eu tenho 3 campos hoje. Eu tenho o nome, a data e o horário, né? Então vamos ver se eu consigo encontrar aqui um tipo de estilo aqui que me permita colocar 3 campos, tá? Então eu vou aqui em Itens Appearance e vou tentar encontrar aqui um tipo de estilo que me permita colocar 3 informações. Então vamos lá. Tem aqui o right button. Aqui, esse right button seria até interessante. A gente pode colocar o nome do usuário aqui, a data aqui, e aqui a gente pode colocar o horário, tá? Não tem problema, é somente um teste aqui. A ideia, se for para você colocar de repente essa aplicação para rodar, o interessante seria colocar uma lista dinâmica, né? A gente até pode fazer isso, tá, pessoal? Nada impede. Vamos tentar fazer isso aqui. Se não der certo, a gente sai, tá? Como é que faz para criar uma lista dinâmica, né? A gente vai aqui no Itens Appearance, muda aqui o modo de aparência de item para o modo dinâmico, tá? O Dynamic Appearance, tá vendo só aqui, ó? Então, assim que a gente muda, ele vai setar aqui um item só, tá? Porque aqui a gente define o tanto de itens que essa lista vai ter, né? Então, nesse caso aqui, tenho como padrão. Para nós adicionarmos novos itens, a gente vai aqui em item, né? E a gente adiciona aqui, ó, esse maisinho, mais itens. No caso aqui, eu vou colocar mais 2, né? Então, vai ser esse que já tem mais 2, né? Então, ele colocou aqui, a gente só precisa organizar essa lista, tá? Então, eu vou aqui no meu texto 1 e vou ajustar aqui a altura dele para que ele fique concisa, tá? Aqui, ó, a altura de 30, vamos aumentar mais, tá? Vamos aqui em item, vamos aumentar essa altura para 60, tá? Beleza, aumentamos. Agora vamos definir novamente aqui a altura desse texto 1 para 20, vamos lá, 20 aqui. O texto 2 vai ser 20 também. E o texto 3 vai ser 20 também. Porque a gente precisa regular aqui é somente o posicionamento. Você está vendo que tá todos os itens um acima do outro. Então vamos regular aqui. Vamos colocar aqui um place offset. Eu acho que, deixa eu ver se é no ponto X aqui. É no ponto Y, na verdade, né? X, 20 aqui. E aqui no 3 vai ser 60, é isso? Não, é 40. Beleza. Então já temos aqui os 3 itens, olha só que bacana. O que eu vou fazer aqui é somente para questões de organização, é colocar eles aqui alinhados não é no centro, né? É da esquerda para a direita, tá? Perfeito, beleza, é assim que eu quero. Show? Maravilha, então já temos aqui a nossa lista com os 3 itens criados. O que a gente vai precisar fazer aqui inicialmente é testar os dois, né? Porque as duas telas já estão criadas. O que a gente precisa fazer agora é fazer uma conexão da nossa aplicação em Delphi com o N8N, beleza? Então eu vou voltar aqui para minha tela principal, porque a ideia inicialmente é o seguinte: quando eu digitar um nome aqui e setar aqui as informações de data e hora, quando eu tocar em agendar, ele tem que enviar isso aqui, enviar para o N8N, tá ok? Então como é que a gente faz, Jefferson, essa comunicação? Primeiramente a gente tem que alterar o nosso N8N, porque agora o modo de iniciar o fluxo ela vai ser diferente, ela não vai ser mais manual. Então eu vou voltar aqui pro nosso N8N, tá aqui, ó, o nosso N8N. E aqui deixa eu conectar também o documento, né? Eu acabei não conectando o documento. Então vou aqui na minha planilha, vou aqui em documentos, vou digitar o nome do documento, eu acho que eu não setei o nome para ele. Eu vou voltar aqui na minha planilha, vou colocar aqui como lista de agendamento. Beleza? Vou voltar aqui. Vou aqui agora escolher qual é o documento que eu vou trabalhar. Então vou aqui procurar, ó. Ele não está carregando, ele está dando aqui erro de autorização. Beleza, pessoal, já resolvi aqui. Vocês perceberam que agora a minha lista apareceu. O que foi que aconteceu? Geralmente quando você conecta a tua aplicação do N8N com o teu Google, com a arquitetura do Google, isso não é só porque o N8N é assim, pessoal. Esse é um tipo de situação que acontece em muitas aplicações que se comunicam com o Google. Eu acredito que muitas das APIs e serviços que são fornecidos hoje pelo mercado têm a mesma ideia de funcionamento, que é o seguinte:
de tempos em tempos você vai precisar reconectar a tua conta do Google. Isso acontece para que a Google entenda se você está utilizando ainda aquela aplicação ou se quesito de segurança, tá? Então no meu caso foi o que aconteceu, vocês viram ali. Eu acabei perdendo a autorização de ter acesso aos meus documentos do Google Sheets porque eu precisava reconectar novamente. Então dá um certo, é um processo um pouco chato, mas já consegui resolver aqui. E você consegue perceber que agora eu tenho acesso, né, aos meus arquivos, inclusive que a gente criou há pouco, né, que é a lista de agendamento. E aqui a operação que eu vou estar utilizando, que é append row, para inserir uma nova linha, beleza? Então eu vou escolher aqui, ó, esse carinha, e aqui você escolhe o documento e depois você escolhe a página. Por que a página? Porque quando você cria um documento, né, aqui embaixo, né, tem as páginas, né? Então aqui no caso eu tenho somente uma página, então vai ser a primeira página mesmo. Beleza? Então tá aqui, ó. A gente depois, ó, já trouxe aqui os campos, né? E a gente vai estar setando aqui qual informação vai estar entrando nesses campos. Você percebe que a primeira linha que a gente colocou lá, ele já setou como o nome dos campos. Por isso que eu falei para você que quando for trabalhar com planilhas, nesse caso aqui especificamente com o Google Sheets, tenta setar na primeira linha o nome dos campos. Beleza? Show? Vamos continuar. Então aqui eu já tenho aqui o meu documento do Google Sheets já montado, já configurado. Agora a gente precisa fazer o seguinte: tirar aqui esse controle manual e colocar agora um novo tipo de gatilho, que vai ser o gatilho por webhook, tá? Então se eu for aqui nos meus gatilhos, né, adicionar um novo gatilho, eu vou aqui em webhook, ó, chamada de webhook, beleza? Eu vou colocar aqui, ele já trouxe aqui as configurações dele. Eu vou simplesmente conectar aqui o meu webhook e agora eu vou falar para vocês o que seriam essas configurações, né? As configurações seriam basicamente aqui, o que a gente está fazendo aqui é uma API. A gente está criando um servidor de API com o Win8n, beleza? Então, quando você vai definir as informações do teu servidor de API, você precisa dizer o método, né, que você vai estar utilizando ali, o GET, né? A gente trabalha muito com cliente e servidor. Então, quando eu defino um método GET, eu estou falando que a minha aplicação front, né, a minha aplicação cliente, ela vai estar indo no servidor consultar alguma informação que ele de repente não tenha. Quando a gente define um método post, que vai ser nesse caso aqui, é quando o servidor pode ou não ter essa informação nova, tá? E a aplicação cliente, está enviando essa informação para o servidor. Então, é uma informação que a aplicação cliente já tem e ela vai estar enviando essa informação para o servidor, tá? Então, a gente muda aqui o método post e simplesmente isso. A gente não precisa, de repente, mandar mais nenhuma outra informação. Melhor, a gente não precisa configurar nada mais aqui nesse servidor, beleza? Porque quando a informação bater aqui, a gente só vai estar extraindo a informação para que ela chegue no Google Sheets da maneira correta, beleza? Então, tendo definido isso, vamos salvar aqui o nosso projeto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar para o nosso Google, para o nosso Delphi, desculpa, e a gente vai utilizar uma ferramenta muito bacana, nativa do próprio Delphi, que é o REST Debugger. Beleza? Então o REST Debugger é uma ferramenta muito bacana, porque ele permite que a gente faça requisições aqui nessa tela diretamente. Beleza? Então eu vou voltar aqui no meu Win8n, porque é o seguinte, quando a gente cria um webhook aqui, ele gera dois tipos de links para que possamos utilizar essa API. Então seria a URL de teste e a URL de produção. Então no nosso caso, a gente vai estar utilizando aqui o de teste, tá? Então vou dar um clique aqui, ele já copia para minha memória aqui, ó. E aqui no nosso REST Debugger, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar um método aqui para post. Vou aqui jogar a URL. Aqui o content type vai ser do tipo JSON, tá? De preferência. E o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou mudar os parâmetros. Eu poderia colocar todos os campos aqui no custom body, como a gente acabou fazendo das últimas vezes. Vamos deixar uma coisa mais interessante, tá? Eu vou aqui em parâmetros. Eu vou aqui adicionar um novo parâmetro, tá? Ele vai ser do tipo body. Vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A diferença é que a gente vai estar organizando mais. Vai ser do tipo body. O name aqui ele não tem, né? E aqui eu vou colocar então nome, tá? Nome cliente. Aqui eu vou deixar vazio e aqui eu vou colocar do not encode.
que significa esse Note Encode? É o seguinte, quando você vai estar enviando uma informação através de requisições de uma aplicação para outra, de uma aplicação cliente para uma aplicação servidora, querendo ou não, você vai estar utilizando a internet, né? Você vai precisar ter internet para fazer isso. Então, quando a gente coloca aqui o No Encode, para você entender, quando a gente desmarca, quando essa informação está desmarcada, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que você colocou aqui e transcodificar essa informação de uma forma que, se você de repente tiver caracteres especiais, números ou alguma coisa nesse sentido, ele vai estar pegando esses caracteres especiais e convertendo para um encode de internet, né, que não chegue estranho no servidor, entendeu? Então ele vai pegar de repente um ponto de exclamação e ele vai pegar e mudar, né, vai colocar outras informações ali para que quando essa informação chegar no servidor, ele vai entender que aqueles caracteres que ele substituiu são um ponto de exclamação, são caracteres especiais. Então ele faz isso de maneira automática. Agora, quando a gente marca essa opção aqui, ele não vai fazer isso, ele vai enviar a informação bruta do jeito que está aqui, beleza? Então eu vou estar aplicando aqui. E agora a gente vai estar colocando mais uma aqui, que é o body, né? A gente vai colocar aqui a data, né? Data agendamento. Vou marcar também aqui o do Note Encode, vou aplicar. E agora mais um que vai ser o body também. Aqui vai ser o hora agendamento. E aqui vai estar vazio, aqui vai ser Note Encode também. Vou aplicar, beleza? Então estamos aqui com essa informação aqui. A gente já pode, a gente até pode fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Só para quesito de teste aqui. Eu vou clicar em um desses aqui, eu vou editar, vou colocar aqui o meu nome. Beleza? Vou aplicar. A data de agendamento, eu vou colocar a data de hoje, tá? Então vou colocar aqui, hoje é 6/12, que eu tô gravando esse vídeo, tá? E aqui vai ser o horário também, agora são 8h54. Não vou colocar nem os segundos, tá? Vou aplicar e agora eu vou estar tentando enviar essa informação já preenchida, é uma informação fixa, tá? Então a ideia aqui é somente para testar, tá? Mas como a gente vai estar alterando as informações, então eu só tô colocando aqui para ele testar, para ver se chega no N8N, beleza? Então eu vou estar enviando um send aqui, ó. Ele deu um erro aqui, ele não encontrou, né? Por que ele não encontrou? Vamos entender o motivo. Já entendi porque ele não encontrou, porque embora a gente tenha criado o nosso servidor aqui, a gente não ativou o servidor, beleza? Então eu vou ativar o servidor aqui, eu vou aqui, ó, em Execute Workflow. Agora ele está aguardando ser acionado. Vou voltar para o nosso REST Debugger e agora eu vou estar enviando o send, ó. Então ele enviou com a informação 200 foi ok, ó, aqui, ó. Ele deu um body aqui, ó. Workflow foi iniciado, isso aqui é um padrão do N8N. Agora vamos tentar entender se o fluxo chegou lá no nosso N8N. Então aqui a informação, ó. Ele trouxe os headers aqui, aplicação JSON, UTF, embarcadeiro, que foi o agente utilizado, né? O tamanho do conteúdo, o IP em questão que eu estou utilizando, né? Para poder enviar essa informação. E aqui tem aqui os dados aqui, ó, no body, ó. Tem aqui o nome cliente, o data agendamento e o hora agendamento. Então, sim, a nossa informação lá chegou 100% no nosso N8N. E o que a gente vai fazer aqui agora é somente substituir as informações. Então eu estou aqui com o meu fluxo já iniciado, eu já tenho a informação aqui no gatilho. E eu vou aqui nas propriedades da minha planilha, eu vou somente jogar a informação lá. Então eu vou aqui no meu webhook, ó, webhook. Ele trouxe todas as informações aqui. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou aqui no meu nome cliente. Vou jogar para cá, ó, nome cliente. Data vai ser data agendamento. E o horário vai ser horário agendamento. Beleza? Então tá aqui as informações. Aqui, como eu estou inserindo a informação, então ele deixa desse padrão. O WhatsApp a gente não vai brincar muito hoje, né? Mas fica ligado aí que a gente pode colocar um WhatsApp aqui e ele já pode confirmar para esse WhatsApp aqui que ele digitou o agendamento feito, tá? Então você quer aprender a fazer isso? Se inscreve nesse canal, deixa um like nesse vídeo para você não perder esse conteúdo, beleza?
Show. Então eu posso simplesmente executar aqui, ó. Vamos ver se ele executa, ó. Entrou lá, ó. E se eu for voltar para minha planilha, ó. Vamos ver se a informação tá lá. Entrou aqui, ó. Nome cliente Jefferson GL, data 6/12, horário 8h54. Beleza, pessoal? Mas não acabou. Vamos tentar extrair agora a informação. Agora que a gente consegue inserir informações nessa planilha, vamos tentar pegar essa informação de novo e jogar para a nossa aplicação em Delphi, beleza? Então vamos fazer o seguinte, já que a gente já tem esse fluxo aqui funcionando, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro webhook aqui, ó. Um novo webhook, um novo gatilho aqui, ó. O novo webhook. E aqui vai ser um get mesmo, nesse caso aqui vai ser um get, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou até renomear os dois, vou colocar aqui, ó. Esse webhook vou colocar aqui como listar agendamentos. E aqui vai ser inserir agendamentos. Beleza? Tá aqui. Vou tirar aqui esse gatilho manual, não preciso mais dele. Já tenho dois gatilhos aqui. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o mesmo node aqui do Google Sheets. A diferença é que vai ser com ação diferente, né? Então vai ser Sheets aqui, ó. Sheets. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu quero pegar uma linha, né? Então tá aqui, ó. Pegar a linha. E aqui eu vou dizer o documento em questão que eu quero, né? Lista de agendamento. Opa, ele acabou abrindo aqui o documento porque tem um botãozinho lá de atalho, né? Aqui esse botãozinho de atalho, né? Então, aqui, ó. O documento aqui, a página vai ser essa. E não vou colocar nenhum filtro aqui, não precisa. Tá? Se eu executar não. Se eu colocar o jeito manual, né? Vamos colocar aquele outro gatilho da maneira manual, né? Então vai ser aqui, ó. Se eu colocar assim, né? Qual a informação que ele vai trazer para mim? Ele trouxe um item lá. E ele trouxe justamente aqui, ó. As informações que eu tenho aqui lá. Que eu já tenho salvas lá. Então o que que vai acontecer? Deixa eu desativar aqui esse gatilho. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Quando esse carinha for acionado, ele vai executar esse carinha aqui, vai me retornar a informação que ele já trouxe lá. Então vamos executar. Vamos executar aqui. Na verdade, vamos fazer assim, pessoal. Já que a gente já fez esse carinha aqui, o que a gente vai fazer? Vamos dar um copiar aqui, ó. Copiar componentes. Tá? Vamos voltar para o nosso Delphi aqui, ó. Estou aqui na nossa tela de agendamento, de cadastro de agendamento. Vou clicar no meu form aqui, eu vou dar um Ctrl V. Beleza? E agora a gente só vai substituir, antes de a gente listar os itens lá, vamos já finalizar essa tela aqui, beleza? Então o que é que vai acontecer? Eu vou substituir quem? Aqui no meu REST request, eu tenho aqui uma propriedade chamada request parâmetro list, né? Então eu tenho aqui, ó, todos os parâmetros que a gente colocou lá, inclusive com os valores já setados, né? Então o que é que a gente vai fazer? Quando a gente tocar em agendar aqui, ó, a gente vai somente substituir. Então aqui no meu código, o que é que eu vou fazer? O meu REST request 1 ponto parâmetros, aí o primeiro é o nome do cliente, ponto values, então vai ser edt 1 ponto text. O meu REST request 1 ponto parâmetros, aqui vai ser o primeiro, né? Aqui no caso é a data agendamento, então vai ser value, aí vai ser deixa eu pegar o nome do componente só, vai ser aqui date edit ponto text, e o REST request 1 ponto parâmetros 2, que aqui no caso é a hora, aí no caso aqui é time, time edit ponto text. E aqui quando eu preencher essas informações aqui, eu vou fazer um REST request ponto execute. Beleza? Então trouxe aí, até posso colocar um show message aqui, ó, para eu receber uma informação, receber se de fato chegou lá, né? Então nesse caso aqui eu posso colocar aqui, ó, REST response 1 ponto content
content response, é content mesmo, né? Content, né? Não é content type, ele é o response, pessoal, response ponto content, isso. Ele vai trazer aqui o conteúdo da resposta, beleza? Show, maravilha. Então a gente já está inserindo aqui. Agora vamos para o agendamento, né? No caso aqui está aqui, não, vamos finalizar aqui, né? A gente poderia até colocar aqui mais um item, né, pra gente testar. Mas já está basicamente funcionando aqui. Vamos agora para a listagem, né? Então na listagem aqui eu vou utilizar o REST debugger também. Vou criar aqui uma nova requisição. Aqui, ó, nova requisição. Ele limpou tudo. Vou voltar para o nosso N8N. Aqui, ó. Estamos aqui com o nosso lista de agendamento. Vamos pegar o link dele. Aqui, ó, get aqui, ó. Peguei, copiou para a memória. Vou aqui habilitar o meu servidor. Executar fluxo, ó. Ele está aguardando ser chamado. Vou colocar aqui o meu link. Vou colocar application JSON. E aqui eu posso me dar um get, ó. Dar um get. Então ele trouxe aqui, ó. Fluxo finalizou. Só que ó, ele não trouxe nenhum dado para mim, né? Porque eu não defini, né? Que tipo de dado ele tem que trazer. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Então como é que eu faço para definir isso? A gente vai fazer uma modificação somente nesse carinha, tá? Que seria esse. Eu vou aqui na configuração do meu listar agendamentos. E eu vou aqui mudar o tipo de resposta dele, tá? Eu quero que a resposta dele seja usando o using response to webhook. Ou seja, eu quero definir o tipo de resposta que ele vai dar. Então aqui nesse node aqui, ó, eu vou colocar um carinha chamado responde to webhook. Beleza? Então o meu gatilho ainda está ativo porque ele está verde aqui ainda está em memória, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu quero que ele responda o que ele entrou aqui de informação, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um text, né? Um text para ele responder o que eu quero. Eu vou colocar aqui um JSON, vou mudar para o JSON aqui. E eu quero que ele responda justamente isso aqui, tá? No caso, isso aqui, ó. Esse bloco de texto aqui, na verdade. Esse bloco completo. Então eu vou fazer o seguinte, o que ele responde, eu vou aqui mudar para expressão, né? Vou colocar assim, ó. Eu quero que ele responda esse carinha aqui, ponto item, né? Então ele vai responder isso aqui, JSON, né? Então eu quero que ele responda esse objeto aqui. Beleza? Até poderia separar, colocar um de cada, mas eu quero que ele responda isso aqui, eu quero que ele responda em JSON mesmo, tá? Vou até colocar aqui um parâmetro do próprio N8N para ele fazer o encode para JSON mesmo, para não ter bronca. Então vai ser JSON mesmo assim, ó. Beleza? Tá assim, porque isso vai ser importante porque o nosso REST debugger ele já lida com JSON, tá? Então vamos testar novamente. Eu vou dar aqui um execute, ó, na nossa aplicação Delphi aqui. Vamos aqui dar um send novamente. Beleza? E olha só o que é que ele retornou aqui, ó. Pessoal, olha só que bacana. Ele já trouxe pra mim aqui, ó, tudo agrupadinho, tudo organizadinho, tudo bonitinho, né? Aqui para o nosso REST debug. O que é que a gente faz agora? Qual é o nosso trabalho? Vamos aqui dar um copy components. Beleza? Quando ele traz uma informação aqui para ele já traz junto com ele o FB memo, né? Dá um Ctrl V aqui agora, ó. Ele já trouxe aqui, ó, os componentes de conexão. E também trouxe aqui o nosso FD main table, né? Então eu já poderia aqui, deixa eu ver se ele vai deixar eu trazer os campos aqui. Não, não trouxe, porque no caso aqui, o nosso N8N, quando a gente está em modo de teste, ele só deixa que uma execução seja uma requisição seja feita. Depois disso ele fecha a conexão, né? Então eu tenho que executar novamente aqui, ó. Voltar para o meu Delphi. E aqui no nosso main table eu vou dar um execute aqui, ó. Deixa eu dar aqui um execute, um request aqui, ó. Ok. E agora no meu main table eu posso trazer os campos. Aqui, ó. Então ele trouxe aqui o nome da linha, né? Que é o padrão do Google Sheets. Mas também trouxe os carinhas que eu quero. Então o que é que eu faço aqui agora para conectar, né? Eu posso ir aqui no meu Bind Visuality, né? Ele vai abrir aqui essa telinha, muito conhecida por vocês. E aqui tá todos os campos aqui do meu FD main table, né?
Inclusive meu list view está aqui também. E os meus campos dinâmicos, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou sincronizar aqui, ó. Puxar esse carinha para cá. Ele vai conectar e agora eu só dizer aqui quem é quem. Não, então o texto 1 vai ser o nome. O texto 2 vai ser o data. E o texto 3 vai ser o horário. Beleza? O WhatsApp a gente não tem, mas se você não quiser perder aí de repente ali uma mensagem do WhatsApp para o cliente, é interessante você acompanhar. Beleza? Tá conectado. O gatilho final que eu vou estar fazendo aqui é o seguinte, tá? Para que ele não fique nesse problema de eu iniciar o servidor toda vez, eu vou aqui no meu N8N novamente, ó. E vou habilitar aqui o modo de produção aqui, ó. Modo de produção. Eu vou dar um OK aqui. E agora toda vez, então esse fluxo completo aqui dos dois aqui fluxos, eles vão podem ser iniciados sem eu precisar ficar setando aqui manualmente, beleza? Então a única coisa que eu vou estar fazendo é o seguinte, que quando ele gera um fluxo para mim, ele muda a URL, uma URL para teste e outra para produção, tá? Então aqui no meu REST client, eu vou simplesmente aqui no meu alterar o meu link aqui, ó, para tirar o modo teste aqui, ó. Tá vendo só? Eu vou fazer a mesma coisa aqui no nosso principal. Tá? Aqui, ó, quando eu clicar aqui no meu REST client, eu vou tirar o modo teste aqui. Beleza? E aqui eu vou colocar somente um botão para eu poder ir para outra tela, né? Então eu vou colocar um botão aqui, ó. Foi? Botão. Ah tá, ele entrou aqui já. Tá aqui, ó. Então esse botão aqui eu vou colocar só mais para baixo aqui. Que seria listar, né? Listar agendamentos. E o que eu vou fazer aqui simplesmente é colocar um use unit aqui. Listar agendamentos. E aqui eu vou colocar aqui o listar agendamentos. F listar agendamentos, né? Ponto show. Beleza? Então toda vez que essa tela aqui ela abrir, né? Ele vai fazer uma requisição. Vou utilizar o evento aqui onShow. Então toda vez que ele fizer isso, ele vai estar um REST request ponto execute. Beleza? Vamos testar agora, né, pessoal? Vamos ver se está ok. Então vou iniciar a minha aplicação aqui, ó. Tá aqui, ó, a nossa aplicação. Vamos colocar aqui um novo nome. Vamos colocar Jefferson Dev, que é o nome do canal. Agora é a mesma data, né? Mas vamos colocar aqui o horário diferente, que é 9h10 agora. 9h10. E vamos agendar. Opa, ele entrou aqui no debug, né? Vamos até acompanhar. Mas eu acredito que vai passar. Tá? Execute. Show message. Tá? Ele retornou aqui uma mensagem, né? Aqui, ó. O fluxo foi iniciado, beleza? Da mesma forma que a gente fez lá com o get, né? A gente pode também definir uma mensagem, tá? Então, beleza. Então, agendamento. Vamos confirmar, claro, né? Se o fluxo, o novo item entrou lá no meu Google Sheets, tá? Olha só que bacana. Jefferson Dev, 6h12, 9h10. Ele colocou até os segundos aqui, ó. Porque eu coloquei o text lá, né? Então ele trouxe os segundos. Show de bola. Entrou aí a informação. Então a informação ela tá entrando. Agora vamos tentar listar, né? Pra ver se ele traz lá a informação. Então se eu listar aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha só que bacana. Só que ele não trouxe aqui. Por alguma razão ele não trouxe aqui. Ele só trouxe as datas, né? Ele não trouxe o texto. E não trouxe. Ele não trouxe o nome nem, ele não trouxe o nome nem a hora, né? Vamos tentar descobrir o motivo, né? Porque é meio estranho, né? Então vamos cancelar aqui. Vamos aqui em listar agendamentos. Vamos tentar ver o Bind Visuality aqui, como é que ele está se comportando. Aparentemente ok. Eu vou estar tirando aqui o modo design. Eu vou tentar ativar aqui esse carinha para tentar entender por que ele não está trazendo a informação. Então, ativar aqui. Deixa eu dar um execute aqui, né?
ele trouxe lá, ó, as duas datas, né? Mas por alguma razão ele não trouxe aqui os nossos dados, né? Por alguma razão ele não trouxe. Então, o nome cliente está aqui. Ah, tá. A data horária a gente não colocou, né? A gente colocou aqui o nome do cliente, está no text 1, mas por alguma razão o text 1 não está aparecendo lá. O text 2 está aqui. A gente colocou data. Ah, rapaz, a gente colocou data duas vezes aqui, pessoal. Foi um erro nosso, ó. Vamos remover aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos remover esses dois de cara aqui, porque eles são os responsáveis pela conexão. Deixa eu só fechar aqui o meu carinha aqui. Vou remover esse carinha aqui, tá? E vamos remover esse bin de data aqui. Vamos tentar fazer uma conexão nova. Bin de visuality novamente. Vamos dar um refresh aqui. Beleza? Então tá aqui, ó. Esse carinha aqui. Vamos sincronizar primeiro o nosso list view. Tá sincronizado. Agora o text 1 ele vai receber o nome do cliente. Vamos tentar vamos tirar o modo design aqui. Vamos ter certeza que ele tá trazendo aqui o nome do cliente. Opa, vamos dar um execute aqui. Ele não tá trazendo por alguma razão aqui o nome do cliente. Deixa eu ver aqui como é que tá o modo aqui dos campos. Por que não tá fazendo aqui aparecer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o list view que estava, vou colocar somente um outro list view. E a princípio a gente vai estar utilizando aqui um dos modos deles que é mais tranquilo de se utilizar, tá? Eu vou mudar aqui, ó. Vou aqui no modo design dele aqui, ó. E eu só vou mudar esse estilo aqui para que ele fique, para que ele tenha mais de um campo, tá? Vou colocar aqui right button, vou colocar mais um aqui, detail button aqui, ó, perfeito. Eu vou tirar essa imagem aqui, beleza? E aqui eu vou dar um refresh de novo, beleza? Tá aqui, então o item text aqui vai ser esse carinha aqui. Vai ser esse carinha aqui. Vamos sincronizar aqui também, ó. Beleza? Vamos tentar ver se ele aparece agora. Vou tirar o modo design aqui, ó. Apareceu o nome, ó. Beleza? Deixa eu dar, inclusive, um outro execute aqui, porque a gente já colocou um novo item, não foi? Então ele está trazendo só um item, ele deveria estar trazendo mais de um. Não sei porque ele não está trazendo apenas dois itens, né? Aqui o detail, vamos colocar o data. E o item button text, vamos colocar o horário. Beleza? Vamos fazer até o seguinte. Vou remover novamente aqui e última vez aqui essas conexões aqui, que eu sei que está aparecendo agora. Vamos dar um refresh aqui. E agora vamos conectar pela última vez. Vamos sincronizar aqui. O item text vai ser o nome cliente. O item detail vai ser o data. E o button text vai ser o horário. Então ele está trazendo somente um único item aqui por alguma razão do destino. Deixa eu confirmar se de fato, porque a não ser, claro, que o meu N8N esteja retornando apenas um único item. Então isso a gente vai ter que investigar agora aqui por que está acontecendo, porque não tem, ele tem que trazer os dois itens. Então se eu dar deixa eu executar aqui, ó. Ó, tá trazendo os dois itens aqui. Então não é um defeito, né? Vamos ver aqui se no nosso Delphi ele consegue também extrair esses dois itens, tá? Opa, é o teste lá aqui, né? Tá, vamos dar um send aqui. Então ele está trazendo somente um único item aqui, no caso foi um erro nosso, provavelmente. Então aqui no nosso responde aqui, talvez ele esteja respondendo de maneira errada, né? No nosso caso aqui a gente tem que fazer a alteração. O erro de fato está no nosso N8N aqui. Então, como é que a gente vai tentar resolver isso aqui? Vamos tentar ver aqui. Aqui no nosso tabela, eu quero que ele retorne todos os itens. Então, vamos ver aqui onde é que a gente está errando. Item aqui. Na verdade, vamos tirar aqui, ó, ponto. Vou colocar aqui JSON all
ponto JSON string aqui, ó, beleza? Vamos ver se desse jeito aqui ele responde certo. Salvar. Vamos executar de novo aqui. Na verdade, por aqui agora, né? Pelo Delphi. Eu quero que ele traga todos os itens, tá? Então ele trouxe, mas não trouxe do formato que a gente queria. A gente até pode manipular, tá? A gente pode fazer assim, ó. Dar um apply aqui, ó, no JSON. Ele vai trazer, só que ele também trouxe somente um item só. Não é o que a gente quer, tá? Então vamos tentar, vamos chegar aqui até corrigir. Não tem bronca não. Cadê? Deixa eu fechar aqui a conexão. Deixa eu dar um execute. Ele trouxe 2 itens, beleza. Só que ele tem que responder esses 2 itens aqui. Então, vamos ver aqui como a gente faz isso. Ah tá, pessoal, entendi. Eu vou fazer o seguinte. Aqui tem 2 itens de fato. De fato, tem os 2 itens lá. O que, é que a gente precisa fazer? Aqui no N8N tem um carinha chamado de agregar, né? É um outro node para justamente resolver esse problema aqui. Então, vou aqui em Data Transformation. Vou pegar aqui o agregar, tá vendo só? Agregar. Ele vai pegar tudo isso e colocar numa lista só. Então, vamos ver se funciona desse jeito que eu tô falando aqui. Então, eu vou aqui pegar esses carinhas aqui. Os mesmos carinhas, os campos que eu quero, tá? Coloquei aqui nome cliente. Adicionar um campo para agregar. Data. E vou colocar aqui mais um, que é o hora, tá? Beleza. Então, se eu executar aqui, ele tem que trazer um item só, tá vendo aqui, ó? Um item só. Ele tava retornando. Se bem que, na verdade, tem 2 itens lá. Só que ó como ele organizou aqui, né? Ele colocou aqui campos individuais, não. Eu quero tudo numa lista só. Então, na verdade, não vamos ver aqui se funciona. Acho que ele vai dar erro aqui. Não, trouxe normal. Aqui, ó. Um item. Ele colocou que data, ó, tá vendo que antes ele tava trazendo 2 itens aqui, ó. Era o erro que a gente tava tendo, tá? Então, no nosso caso aqui, no nosso hash, a forma que ele vai estar respondendo aqui, a gente altera também. No caso, vai ser o data aqui, ó. Data aqui, ó. Beleza? Então, se eu executar aqui, ele tem que retornar justamente assim, né? Então, vamos aqui no nosso Delphi. Eu me lembro que eu precisei fazer isso uma vez. Foi um vídeo aqui do canal, pessoal. Então, realmente é bacana você ter esse tipo de... Não é problema, né? Mas a gente tá aqui para resolver, né? Então, vamos aqui no nosso hash debug novo, que acabei fechando, né? Fechar ele aqui, abrir ele aqui. A última conexão. Vamos ver aqui como é que ele responde, né? Então, tá aqui o working body, ele trouxe o JSON e aqui ele trouxe justamente da forma que a gente queria. Beleza? A gente não precisou nem mexer muita coisa, eu acredito que a gente nem vai precisar mexer de novo, porque o que a gente precisou alterar mesmo foi somente no N8N, né? Então eu acredito que se a gente dar um outro execute aqui, ó, ele trouxe já, ó, os 2 itens aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, é claro, vamos listar, né? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou estar colocando mais um item e a gente vai estar listando, então, os 3 itens que entraram nessa lista. Beleza? Então, tá aqui a nossa aplicação. Vamos colocar aqui, Jefferson 2. Agora são 9h23. Vamos agendar. Ok. Agora vamos listar. Olha aqui então os 3 itens que estão aqui dos agendamentos. Beleza, pessoal? Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do ambiente aqui. Eu tô tentando melhorar os vídeos do canal depois de 8 anos, né? Então a gente tem que melhorar um dia, tá? Então vou ficando por aqui, pessoal. Bom, já desejo para vocês aí novamente Natal próspero, feliz ano novo, próspero também. E não se preocupe que vai ter muito vídeo bacana ainda nesse mês de dezembro. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.